hoje, nosso telespectador, nós estamos aqui com um super programaço. O doutor Diogo Bonioli falará com você sobre os 50 Tons de Cinza, esse super filme que está aí dando, olha, muita polêmica. Vamos conferir aqui de perto e comigo. Todos os momentos são importantes na nossa vida. Existem dias, horas e anos a fios que nós estamos sempre contemplando algo na nossa imaginação e, vamos dizer assim, provavelmente quase inexistente na nossa realidade. O tempo que não tem limite, e esse limite do tempo está apenas na nossa razão, a razão do nosso viver. Esse viver que não tem nenhum momento uma graduação de segundos sequer para que nós possamos fazer o exercício daquilo que realmente nós somos. E nesse tempo tão colorido da vida, a gente pode, de repente, ter que enfrentar ou defrontar com 50 tons de cinza. Esse filme que está aí, que não é o colorido da vida, mas que são apenas cinza, porque o cinza está no nosso inconsciente, na nossa memória, que viaja, que fantasia. E você, meu telespectador do Berenice e Você, hoje o tema é o filme que está sendo assim tão comentado, polêmico, 50 Tons de Cinza. Para isto, quem eu convidei? O Dr. Diogo Bonioli, que é um psicólogo, psicanalista e professor de filosofia. Meu querido, tudo de bom para você e seja bem-vindo nesse programa Berenice e Você. Muito obrigado pela sua acolhida, Berenice. Obrigado a acolhida que você faz aí na minha casa, na sua casa, né, telespectador. Obrigado a toda a direção pelo contato. De muito coração e de muito bom grado que estou aqui para poder falar sobre esse lado que é um colorido diferente. São os 50 tons dessa cor diferente, né? Bem, nós assistimos ao filme. Sim. E existem aqueles personagens, o Christian e a Ana, os personagens do filme, que é exatamente cada um deles que nós vamos aqui colocar para questionar e explicar um pouco desse comportamento humano. Doutor Diogo, os jovens perguntam, quem é o Christian? Quem é a Ana? E por que cada um tem esse seu comportamento estranho, entre aspas, no filme? É bem diferente o comportamento deles, né? Para a gente começar a entender o que eles desafiam. Há um desafio naquele jogo, naquele filme. E que desafio é esse? É o desafio de olhar o que a gente tem de uma forma diferente. O que eles fazem? Eles fazem a relação sexual ser diferente. Eles fazem a relação sexual de uma forma fora do que é comum, do que é o praxe. E aí eles inauguram uma forma não dentro do amor, mas dentro do contexto que a gente chama de sadomasoquismo. Mas a pergunta aqui, lógico que eu vou interromper, sexo é normal? Tem que ser normal? E o que é o sexo normal? Ou as pessoas têm a liberdade de ser normal dentro daquilo que atrai, que cria, que dá prazer? Excelente pergunta. Adorei sua pergunta. O que acontece é o seguinte, aonde que existe o auge e o gozo do sexo? Então a forma que vai ter o auge e o gozo do sexo, cada um pode escolher, é óbvio, né? Agora, a questão é se isso realmente acontece no sexo. Por exemplo, no filme, qual é a questão que é o desafio do filme? É que a relação prazerosa do sexo não está no ato propriamente dito. E aí é que começa o que é o fora do comum. O jogo. O jogo. Então, o prazer do Christian está muito mais no jogo do que na relação sexual. Tanto que ele chama aquela sala de jogos. Exatamente. Né? Então, o prazer do sadomasoquismo, o prazer desse universo, que depois eu posso até explicar melhor sobre a profundidade dessa estrutura mental, não está na relação sexual, no coito, e sim está nos jogos que se estabelece antes ou depois, ou nem sempre tem um coito.
Então é uma relação sexual sem coito. E aí é que está a diferença e que perturba algumas pessoas que têm um outro padrão. Então, aquele jogo que eles fazem já é, na verdade, uma relação sexual. Sim, dentro da estrutura que eles Que têm. não tem o toque. Para quem não assistiu ao filme, não existe o toque. A menina, que é a Ana, a personagem, não pode tocá-lo. É proibido, inclusive. O toque é proibido. A submissa, né, que é a relação do sadomasoquismo, é do dominador e do submisso. O submisso, ele não pode tocar no seu dominador. Isso tem toda uma questão psicológica para ser analisada. E qual é a questão psicológica nisso? Vamos lá. Existem 3 estruturas mentais básicas em todos os sujeitos. E essas estruturas são neurose, psicose e perversão. A psicose é o que a gente costuma encontrar das pessoas que alucinam, né? As pessoas que sofrem da esquizofrenia, eles estão no campo da psicose. Existe o campo da neurose, que é a maior parte das pessoas que trabalham, que têm seu dia a dia, que cumprem seus papéis sociais, estão dentro desse campo da neurose, que não é doença, é uma estrutura mental. E existe a perversão, que é uma outra forma de estrutura mental e que faz parte o Christian. E o Christian vem iniciar a sua amada, né, que não pode ser amada, né, mas a personagem, a Ana, ele tenta inserir nesse campo da perversão. E é essa que é a questão dentro do filme. A diferença dos tons entre a pessoa que está no campo da neurose e a pessoa que está no campo da perversão. Por exemplo, essa personagem, a Ana, ela era virgem, fisicamente virgem. Uhum. Ele foi e a dominou. Vamos colocar essa dominação, vou colocar aspas, esse é o meu conceito. E quando tudo começa ali, ela gosta deste jogo. Mas eu tive a impressão, logicamente, de que ela não sabe conscientemente de que aquele jogo a atrai. Então eu perguntaria assim para o psicanalista, o que atrai a Ana para o Christian? É o homem ou é o jogo? É o homem jogando. Os dois. Sim. Necessariamente assim. Porque senão não vai ter o jogo do sadomasoquismo. Aí vai se configurar um outro jogo. Mas dá licença um pouquinho. Essa mulher virgem, fisicamente, quando ela entra nesse jogo, não existe nenhuma virgindade, nem física, nem mental. Ela é simplesmente um personagem que, no fundo, inconscientemente, ela também ataca. Primeiro porque ela vai fazer com que ele se submeta a ela, sim, pela sua indagação de que existe uma mulher virgem, fisicamente falando. Isso aumenta o jogo. Em segundo lugar, aquela mulher que traz no seu campo de memória um desejo inconsciente de dominação, eu não percebo nele o desejo apenas dele ser o dominador, mas dela dominá-lo gradativamente ou paulatinamente. Então ali existe um jogo, tanto dele quanto dela, que talvez não seja explícito no filme. Eu estou errada? Não. Inclusive, não é nem explícito para eles. O termo que você usou é magnífico, inconsciente. Eu trabalho como psicanalista com a lógica do inconsciente, com o desejo que é a manifestação do inconsciente. Então, muitos dos inúmeros pacientes que eu atendo, inclusive todos os dias, eles não necessariamente têm conhecimento daquilo que lhe causa dor, daquilo que lhe causa sofrimento. Então, o inconsciente, ele é uma estrutura, inclusive, que ela não chega a ser palpável pelas mãos, mas ela é lógica, ela funciona, e que se esconde da própria pessoa. Nesse jogo, Christian e Ana, eles não necessariamente têm a consciência do jogo que está acontecendo. Até porque o próprio jogo do sadomasoquismo é um jogo que se inverte. Então, a posição do sádico, ele já pode ter passado, ou pode passar, ou passará pelo masoquismo. Tanto que no filme o próprio Christian já foi submisso de alguém, que inseriu ele nesse próprio jogo. Então, ao ver aquela situação,
Ao se encantar, pode ser que tenha acontecido, inclusive, um insight inconsciente de que ela poderia inverter esse jogo dele. E essa memória, e vamos chamar assim também de inconsciente, vou entrar num campo aqui, logicamente, que está tudo relacionado ao filme, mas é uma pergunta assim, muito indelicada da minha parte de fazer a um psicanalista. Todo esse jogo que existe ali naquele filme e o jogo da vida de cada um de nós, que fazemos também papéis e somos personagens desses 50 tons de cinza, que vivemos isso no dia a dia, a pergunta direta é: a memória traz dor? O inconsciente traz dor? Porque somos violentados também nesses 50 tons de cinza no dia a dia. Então, para que haja um jogo, precisa ter uma fonte de reação. E tudo aquilo que nós agimos tem que trazer, com certeza, um jogo que vamos trabalhar até com transtorno obsessivo. É melhor do que eu pensava. Olha, repare bem. Deixa eu explicar por que os 50 tons de cinza. O motivo dos 50 tons de cinza, ele está diretamente atrelado à música. Ele Sim. explica, né? Sim. Quando ele está tocando o piano e ela percebe, você só toca música triste. E aí ele mostra que os 50 tons de cinza faz parte da estrutura mental dele, dessa estrutura perversa, que não admite a falta. Então, permita-me voltar um pouco mais sobre a questão dessa perversão, até quem sabe no próximo bloco para explicar melhor, mas essa dor que ele sente de ser cinza é a dor da perversão, dessa eu não posso me sentir incompleto. E aí é a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque ele lembra-se de quando ele já foi assim e foge nas suas fantasias dessa dor que já foi, mas sempre esteve presente. É uma memória viva, embora ele não tenha consciência. Retroativa, ou não? Não necessariamente, porque também tem a fantasia. Tá ok. Bom, telespectador, se você não estiver compreendendo muito bem a conversa, não tem importância. Você assiste ao filme, nós não ganhamos comissão, ok? Assista ao filme e depois você acessa os nossos programas através do nosso canal no YouTube. Você coloca youtube.com/Berenice e você, para que você possa compreender melhor esse nosso ping-pong aqui, o nosso bate-papo. Vou para o intervalo, eu volto já já. Olá, Berenice, é hora de faturar. Hoje eu trago para vocês aqui a linha completa da Cop BR. Você que é instalador, você que é um revendedor, que quer ganhar dinheiro, conheça a nossa linha da Cop BR. Temos aqui hoje para apresentar para você a linha de DVRs de 4 canais, de 8, 16, 24 e 32, além de novidade, NVRs, que você possa instalar, só chegar e plugar eles na tomada, muito simples, via IP. A linha de speeddomes, que você possa alcançar 1.000, 2.000 metros de distância, além da linha completa de câmeras. São mais de 30 modelos de câmera da Cop BR. E mais os acessórios, são muitos. Aonde você vai adquirir esse produto? Na Rua Santa Ifigênia 29 ou na Rua dos Gusmões 415. Ou em uma das nossas lojas no Rio de Janeiro, Rua da Carioca, número 34, o telefone aparece aí no nosso vídeo. Segue imagem, a força da segurança. Adquira agora mesmo a série O Sol Negro e conheça os segredos milenares da Sociedade Secreta do Frio. O Sol Negro, à venda nas melhores livrarias virtuais do país. E de volta, Berenice, nós estamos aqui falando sobre os 50 tons de cinzas com os personagens de Christian e Ana. Doutor Dio, vamos voltar. Aqui nesse intervalo nós tivemos aqui uma pergunta de nosso telespectador, que já tinha comentado, sabendo que o senhor estaria aqui no meu programa. A sua clínica fica onde? Fica em São Gonçalo, na Rua Desembargador Itabaiana de Oliveira, número 5, sala 506. É um Instituto de Saúde Mental e do Comportamento, que a gente tem duas vertentes. A primeira, que é a clínica, onde a gente trata das pessoas que sofrem
das questões psicológicas, cognitivas, neurocognitivas, neuropsicológicas, e nós temos a parte também de cursos, de palestras, de informação, que faz parte também da pesquisa acadêmica, que é o nosso outro foco também. Então tá. Agora vamos voltar, nós estamos falando da dor, do inconsciente para baixo. Isso. Vamos lá. Vamos lá. A questão da perversão. O que caracteriza a perversão? É só a gente entender o seguinte. Nós que estamos na estrutura neurótica, a gente costuma falar uma frase que às vezes até parece que surge, né? Do nada, mas não. Eu procuro a minha cara metade. Eu procuro o meu outro pedaço da laranja. Enfim, alguém que me complete. No jogo da perversão, não existe isso. No jogo da perversão, o perverso ele é completo. E perverso não é perversidade, tá? Tá, o perverso é completo como? Ele se sente assim. Ele sente que ele não é um... Mas é a postura do Grey. A postura de que, olha, eu sou inabalável, eu conheço pessoas, eu sou completo. Ele não aparece com ninguém. Tanto que não apresentava nenhuma mulher para a família, porque ele não precisa disso. Essa é a inscrição da estrutura mental do perverso. Até chegou um momento que a Ana disse assim, vamos fazer amor? Você lembra-se o que ele disse? Sim, lembro. Eu não faço amor. Isso. Não é? Não vou usar o vocabulário do filme, ele disse assim, eu não faço amor. Não vou usar, né? E ainda falou com força. Eu não preciso. Vou colocar mais leve. Eu ejaculo. Ele usou outro vocabulário, mas foi mais ou menos isso, entendeu? Então ele não queria Berenice, transbordar esse sentimento amoroso. Ele é perverso, ele fere, ele ataca. No fundo, ele é vítima. Sim, e olha que coisa interessante, você não consegue falar o que ele falou porque não é a sua estrutura mental. Não. Entende? Então é isso que a educação, a gente consegue... Isso, a educação faz parte do campo neurótico, ele não tem esse limite. Agora, o problema é, por que ele chegou aí? Ele chegou nesse ponto porque ele já sofreu. E aí tem a história da mãe dele, aos 4 anos de idade. Você consegue falar um pouco se lembra um pouco o que ele falava da mãe, sim, da infância? A questão da mãe dele, e aí a gente pode até assimilar melhor no segundo livro e talvez no segundo filme, que possa acontecer. A mãe dele é drogada, né? Tem uma história com vício, abandona ele através da morte. Ela morre e ele fica cuidando dela. Então isso causa uma ruptura na mente dele, na estrutura mental dele, até porque isso foi aos 4 anos de idade, ao qual ele passou várias necessidades e também sofreu dores com os maridos ou os homens que se serviam da mãe dele. E ele também via essas cenas. Então, causa um rompimento dentro dessa estrutura mental dele que inaugura a perversão. Então, ele sim sofreu. Ele sofreu, foi vítima. E depois, para fugir dessa incompletude, ele passa a dar a dor. E aonde a gente observa isso? A gente observa que quando ele está preocupado com o assunto no telefone, ele vira para a Ana e fala, daqui a 15 minutos quero você na sala de jogos. A sala de jogos é a sala onde tem todos os, vamos colocar assim, tudo que você imagina de sex shop, tá? Os instrumentos, né, para o uso do sadismo, do masoquismo. Então, olha que coisa interessante. A partir do sofrimento dele, é que ele começa a fazer o sofrimento no outro. E aí nós temos uma parte importantíssima no jogo, que é o seguinte, ele não maltrata ela, ele se maltrata nela. Então, a figura que ele tem dele mesmo, de que eu sou submisso, eu sofri, minha vida é ruim e tal, ele maltrata isso nela. Então, quando ele bate nela, ele está batendo na posição dele, é vítima, doída, mas não está em mim, isso é dela. Aí eu Ou ele está batendo na mãe? Pois é. Existe uma possibilidade na medida que a imago da mãe foi parar nela. Aí é a projeção que a gente faz do complexo de Édipo. Aí é o complexo de Édipo. Mas é óbvio que está inserido nesse sentido também. Tanto que depois nós vamos ver outras cenas que ele compara ela com a mãe. No sentido de... Você observou que todas as funcionárias dele são loiras? Sim. Sim. Mas elegantes, bonitas. Sim, mas todas as submissas são morenas. Como a mãe.
Não tinha notado. É muito interessante isso. É a imago da mãe, sim, que também ele culpa por ter colocado ele nesta estrutura mental. Então ele maltrata no outro essa porção submissa que ele não quer nele. E que ele já foi antes. Ele também por 6 anos foi submisso de uma senhora, né, que era amiga da mãe dele adotiva, ao qual ele, inclusive, já falou no filme sobre essa questão. Mas o que ele maltrata? Ele maltrata essa porção que ele não quer ver nele. Então ele precisa de alguém para tomar esse papel, ser esse bode expiatório do que ele não quer ver nele. E por sua vez, o que faz ela ser o que ela é? O sentimento de culpa, que também estaria nele e ela personifica. Então, na verdade, se a gente for analisar o masoquismo e o sadismo, eles têm a mesma estrutura. Fugir de um sentimento de culpa inconsciente. Bom, deu nó aqui, mas tudo bem. Gente, é o seguinte, nós estamos aqui quase tendo uma sessão de psicanálise, né? Mas agora, como o nosso tempo é pouco, eu vou ter que fazer perguntas para o doutor Diogo assim. Doutor Diogo, nós estamos conversando profundamente sobre esse assunto e falando, na verdade, das ações e reações do consciente e do inconsciente. Porém, os jovens que estão assistindo, porque o público que está mais assistindo ao filme são os jovens. Eles chegam ao cinema já com um clima assim, totalmente de fantasia, de que ele pode se masturbar dentro da sala de projeção, de que ele pode fazer tudo e sair do cinema e praticar o mesmo que o Christian estava fazendo. Isto é saudável ou não? Olha, a questão do saudável eu não posso mensurar, porque há pessoas que sentem um prazer em relação a isso. Inclusive, isso é o que mexe com muitas pessoas também que não fazem parte do público jovem. Permita-me fazer esse parêntese. O que causa estranhamento nesse filme, se não uma contradição de uma natureza? Do que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, o homem tende a se aproximar do prazer e se afastar da dor. Como assim agora eu vejo que a dor dá prazer? Então confunde a mente de algumas pessoas que inclusive sentem essa natureza e que observam que existe uma outra possibilidade, né? Então, existem pessoas que poderão sair dali e tentar praticar aquilo. Agora, o que vai definir se é saudável ou não? A medida do prazer que a pessoa sente. Então, o sadismo eu não posso considerá-lo como uma doença na medida que há um prazer, não há uma dor naquilo, uma dor que eu digo psicológica. É uma contemplação? É uma complementação. Complementação, não Sim. contemplação. Por que eu te digo uma complementação? Porque eles se veem perfeitos naquilo. Eles se veem bem naquilo. É o que falta. E aí eu quero lembrar da cena ao qual a Ana estava no quarto ouvindo a mãe e o padrasto no quarto deles, brincando, sorrindo e tal. E ela ali tem um feedback, né, uma lembrança do que é a relação dela com o Christian, que é a confusão mental que ela estava passando naquele momento. Ali a gente tem justamente a visão das duas formas de se fazer amor. Assim, eles estavam ali sendo completos, a estrutura deles. Já ela com o Christian não se complementa naquilo que ela estava ouvindo. Então eu não posso dizer o que é saudável ou não, na medida que eles se sentem bem. Então, se o sádico ele se sente bem com aquilo, ele não traz nenhum transtorno mental subsequente com aquilo, tá tudo bem. Agora, para ela já estava causando um sofrimento. É o que a gente entende no final do filme. Bom, eu vou ler o segundo livro, eu não li ainda. Nós vamos ler o segundo, porque não tem o filme ainda, e nós vamos voltar aqui no Berenice Você com o segundo, depois nós vamos falar sobre o terceiro, mas a gente sempre ser muito atual, colocando para o nosso telespectador aquilo tudo que vocês sempre sugerem conosco. Doutor Diogo, vamos lá. Jogando assim profundamente tudo aquilo que você tem de mais lindo e extraordinário que a sua alma humana. Porque como professor de filosofia, dentro de todo esse contexto que nós pudemos aqui estar explanando, o que você abre de expressão, principalmente corporal, mental, física, todinho, psicológica,
para nós podermos criar dentro de nós uma verdade que não doa, uma verdade de um novo tempo que se abre, porque esse filme, ele não é apenas um filme, é um tempo em que as pessoas estão liberando mais um momento em nossa sociedade para que nós possamos ter, além dessa abertura que já aconteceu sobre o homossexualismo, agora vem um outro tempo, que pode ser que você entenda que a dor e o prazer pode fazer parte do seu dia a dia dentro desse, vamos colocar assim, uma sinuosa, vamos colocar assim, uma kundalini, quando nós falamos a energia do amor. Acima de tudo, nós devemos amar para não ficar doente. Essa é uma frase de Freud. Não quer ficar doente, ame. E o amor, a primeira coisa que ele tem como efeito é o respeito. Então, nós temos a liberdade e precisamos respeitar essa liberdade no amor. O que eu quero colocar aqui, agora, com todo o coração, com toda a alma, é respeito. Se você quiser amar, ame como você quiser, mas dentro do respeito ao outro. E não nunca numa invasão ao outro só pelo seu prazer. E isso acontece muito. Pessoas fantasiando pelo seu prazer. Inclusive tem um poeta que fala isso, né? Eu te recriei só para o meu prazer. Existe outro que fala, o meu amor é uma mentira que a minha vaidade quer. E aí a gente está usando do outro para ser alguma coisa. O que eu deixo para vocês, com muito carinho, é isso. Ame sim, como você quiser, como você desejar, mas com respeito. E com muito respeito, com muito amor, a gente vai aqui agradecendo Violeta Vitória Som, que é o nosso patrocinador, na Rua Carioca 34, Centro Rio de Janeiro, o telefone 21 2252 64 1111, para que esse programa chegue até você. Nosso muito obrigado, doutor Diogo. Muito obrigado, meu telespectador. E olha, vida colorida, porque cinza, nós aqui vamos sempre estar deletando. Ó, beijo, intervalo. Olá, Berenice, é hora de faturar. Hoje eu trago para vocês aqui a linha completa da Cop BR. Você que é instalador, você que é um revendedor, que quer ganhar dinheiro, conheça a nossa linha da Cop BR. Temos aqui hoje para apresentar para você a linha de DVRs de 4 canais, de 8, 16, 24 e 32, além de novidade, NVRs, que você possa instalar, só chegar e plugar eles na tomada, muito simples, via IP. A linha de Speed Domes, que você possa alcançar 1.000, 2.000 metros de distância, além da linha completa de câmeras. São mais de 30 modelos de câmera da Cop BR. E mais os acessórios, são muitos. Aonde você vai adquirir esse produto? Na Rua Santa Ifigênia 29 ou na Rua dos Gusmões 415. Ou em uma das nossas lojas no Rio de Janeiro, Rua da Carioca, número 34. O telefone aparece aí no nosso vídeo. Segue a imagem, a força da segurança. Adquira agora mesmo a série O Sol Negro e conheça os segredos milenares da Sociedade Secreta do Frio. O Sol Negro, à venda nas melhores livrarias virtuais do país.
volta, Berenice e você. Hoje, especialmente com Cláudio A1. A1, meu Deus, Cláudio, tudo bem, Cláudio? Tudo bem. Esse A1 é muito forte. É o meu sobrenome. A1. É. Não, porque eu me lembro que a gente sempre, dentro das nossas terapias holísticas, a gente fala A1, A1. Esse A1 tem um significado, né? Tem, é um mantra, né? É um mantra. Então, eu estou com o Cláudio A1, uma pessoa super especial, artista plástico, acadêmico da Academia Brasileira de Belas Artes, design de joias e terapeuta. O telespectador, antenado aqui comigo, para que nós possamos colocar para você as expressões mais sublimes de um artista plástico. Porque o nome dele já carrega o A1, que é um mantra. E este mantra vai chegar até a sua casa através das esculturas, das pinturas, de joias e principalmente da alma dele. Sabe por quê? A gente vai roubar um pouquinho essa energia. Porque o Cláudio, além de toda essa linha artística, essa vertente artística, ele é um terapeuta holístico. Cláudio, me fala um pouquinho o que é a vida dentro deste mundo mágico da arte. Olha, eu tenho aqui realmente um oásis, né? Porque estou no Morro da Conceição, que é um local tranquilo e preservado, né? E aqui realmente é um paraíso onde eu posso trabalhar, fazer tudo que vem de inspiração, né? Que nada é nosso, né? Tudo a gente recebe. Quanto tempo você está aqui? Olha, nesse morro eu estou desde 1980. Eu tive em um ateliê e aí a energia de lá foi transmutando e de repente não tinha mais energia. Eu comprei a fachada da casa, aqui também não tinha absolutamente nada e construí tudo. Ah, você construiu. Agora me fala, esses quadros que você tem aqui, que está me chamando muita atenção, que são com os peixes, é uma coleção? Eu estou fazendo uma série nova onde, como nós somos mais de 70% de água, o planeta também, então o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a mixagem do nosso corpo, né, ampliado, a cada célula ampliada até 32 mil vezes. Então eu uno as células do corpo humano com a água, né? Então nós temos texturas de pele, nós temos o cérebro, neurônios, sinapse, temos células do olfato, isto integrado com o mar, né? Então seria nossa água, porque se pegarmos uma célula e formos ampliando, ela vai ser exatamente igual ao cosmos. Então, tudo é uma coisa só. Nós não temos, não existe, por exemplo, se nós somos células ampliadas e somos vazios, né, tudo é vazio. Então a gente acha que nós somos assim, matéria. Não, nada é matéria, né? Tudo é átomo. Pois é, e esse outro quadro que eu estou vendo aqui, que é incrivelmente apaixonante, me chamou muita atenção, é um homem com asas, ele está chamando o quê? Os estelares? Não, aí o que acontece é o seguinte, é uma série falando sobre gemas do Brasil e cada ovo, eu fiz uma certa brincadeira, né? Gemas do Brasil, aí eu estou representando as pedras brasileiras com ovos. Então, gema, ovo, e ali é uma turmalina negra que está, através da sua energia, transmutando aquela energia toda de caos, de fim, né? E está havendo um renascimento. Então, ele está criando asas para poder alçar voo e sair do caos.
E a gente falando de renascimento, o que é esta Fênix? Aqui foi uma peça em que foi apresentada na Praça Paris, esculturas monumentais, onde ela segurava uma gota de esperma, que eram só corpos entrelaçados em tela de arame, e fazia a apresentação do vazio, mas ao mesmo tempo o conteúdo, né? Bom, algumas dessas peças nós estamos colocando, nós sabemos que você é um artista internacional, mas também vamos falar um pouquinho dessa linha que você tem como design. Sim, a questão eu comecei com prótese dentária e a partir daí a facilidade de trabalhar com os materiais, né, cera, a modelagem, essa coisa, e fui desenvolvendo e desde 69 a minha primeira exposição foi com joias, né, em aço inoxidável na época, era inovador. Então comecei a fazer essas joias e comecei a desenvolver. E vivi muito tempo só com joias, mas aí eu entrei mais para a escultura e fui fazendo esculturas e desenvolvendo essa parte. Fui para Carrara, fiz um curso em Carrara, em mármore. E então esse desenvolvimento foi me levando, né? Assim, comecei com joias, continuei com joias, mas aí passei para a escultura. Aí já em 50 eu já pintava. Então é tudo uma coisa só. Bom, logicamente agora nós vamos falar um pouco desses bustos incríveis. Aqui na entrada do seu ateliê nós temos esse busto. Esse é Marte, que é o mármore reciclado. É uma mistura de resina com pó de mármore, onde eu aproveitei uma técnica milenar que os gregos usavam muito, que é a encáustica. A encáustica é um trabalho feito com cera virgem, e aí entra cera de carnaúba, e pigmentos. Então é um processo milenar realmente. Foram os primeiros trabalhos feitos pelos gregos, eram feitos com encáustica. Bom, nossos telespectadores assim, que sentem assim, vontade agora pelo conhecimento já maior do seu trabalho, desejarem ter uma dessas peças, eles entram em contato com você diretamente ou pelo site, Cláudia? Olha, eu tenho um site, pode ser feito o contato direto, né? Tenho e-mails, então tem todo um processo aí que fica tranquilo. Agora vamos falar um pouquinho do terapeuta holístico, porque eu só cheguei até aqui, o Cláudio, porque eu fui entrevistar uma grande artista aqui do Rio de Janeiro. Ela me disse assim, olha, eu tenho um guru que ele é fantástico e você, Berenice, precisa conhecê-lo. Eu vim conhecer o artista e vim conhecer também o guru dos artistas aí. Que história é essa de guru? Como que é isso? Não, a gente não tem essa conotação de guru. Guru é uma coisa que não cabe, né? Eu acho que, como terapeuta, eu acho que como tudo é energia, então a gente consegue canalizar. Eu sou um canal para que as pessoas fiquem bem. Você trabalha com a radiestesia, com os cristais? Trabalho radiestesia, trabalho cristais, cura prânica, cura multidimensional com os arcturianos. Então são e quem estiver nos ouvindo e não entender bem, não entender assim, o que é cura prânica? Cura prânica, se você olhar bem para o céu azul e fixar o olho no azul, dali a pouco você vai começar a ver uns pontinhos de luz que se mexem, que dá vontade até de você pegar. Aquilo é prana, aquilo é energia, é o que a gente respira, é o que mantém todos os nossos órgãos, todos os nossos chakras, tudo funcionando perfeitamente. Então a respiração é importante. Que a respiração é o prânico, na verdade, né? Na realidade é o prânico, o que você absorve. E isso não tem nada a ver com religião, isso aqui se chama, na verdade, física quântica. Física quântica. Então, toda essa arte, todo esse belo que você passa aos nossos telespectadores e às pessoas que o visitam
que estão sempre ali presentes em suas exposições, sabe que, além de toda essa energia que você coloca das tintas, das formas, essa beleza é uma beleza muito divina. Porque o divino que eu digo, não vamos colocar esses arquétipos, mas sim falarmos dessa essência que cada um de nós temos. Eu, quando começo a dar uma aula, eu sempre explico. Eu não sei fazer nada. Você sabe. Porque a nossa pineal tem todo o conhecimento, desde a Idade da Pedra até hoje. Nós estamos aqui só para avivar esse conhecimento. Então, todos nós temos os potenciais para desenvolver qualquer coisa. Pois é, porque a gente não pode, na verdade, se esconder. E nós vamos aqui terminar o nosso bloco, mas antes disso, eu quero chamar aqui a atenção de você dessa peça incrivelmente maravilhosa, porque os seres humanos, geralmente, eles se escondem. E como o Cláudio estava dizendo, todo mundo tem talento, né, Cláudio? Todo mundo. Todos E esses têm. talentos estão onde? Na glândula pineal? E me mostra para o telespectador onde fica a glândula pineal. Se você imaginar uma linha na ponta da orelha e aqui, ela está inserida lá no cérebro, lá no meio, é um cristal de apatita que tem todas as informações. Pois é, então nunca vamos nos esconder. As máscaras a gente tira no dia a dia e as mãos estão sempre à frente. Porque quando eu cheguei aqui, o Cláudio me disse, as mãos nunca deixam mentir. Isso. Por quê? A expressão. Quando você fala, você está se expressando através das mãos. Quando você faz isso, você está escondendo. Sim. Então, cada movimento, gesto, cada gesto é aquilo que a pessoa está se expressando. Então, ela nunca mente, a mão nunca mente. Pois é, então aqui com essa arte de hoje, lembre-se, a verdade está também em cada gesto. Observe os gestos das pessoas na sua casa e comece a ler, para que você possa entender um pouco mais desse mundo cheio de formas, de cores, de beleza e de som. Deixo aqui para você esta imagem e as despedidas de Cláudio Auer. Agradeço muito a oportunidade de estar presente em todo o mundo, né? Porque nós estamos fazendo parte, né? Cada coisa que a gente emana, a gente recebe de volta. Então tem que ter um pouco de cuidado com o que a gente emana. Olá, Berenice, é hora de faturar. Hoje eu trago para vocês aqui a linha completa da Cop BR. Você que é instalador, você que é um revendedor, que quer ganhar dinheiro, conheça a nossa linha da Cop BR. Temos aqui hoje para apresentar para você a linha de DVRs de 4 canais, de 8, 16, 24 e 32, além de novidade, NVRs, que você possa instalar, só chegar e plugar eles na tomada, muito simples, via IP. A linha de Speeddomes, que você possa alcançar 1.000, 2.000 metros de distância, além da linha completa de câmeras. São mais de 30 modelos de câmera da Cop BR. E mais os acessórios, são muitos. Aonde você vai adquirir esse produto? Na Rua Santa Ifigênia 29 ou na Rua dos Gusmões 415. Ou em uma das nossas lojas no Rio de Janeiro, Rua da Carioca, número 34, o telefone aparece aí no nosso vídeo. Segue a imagem, a força da segurança. Adquira agora mesmo a série O Sol Negro e conheça os segredos milenares da Sociedade Secreta do Frio. O Sol Negro, à venda nas melhores livrarias virtuais do país. E de volta com você, agora é a Conexão X com Cris de Pascoal. Cris de Pascoal que entrevista Sidney Augusto, membro da Eubiose, com o tema Sinarquia. Vai conferir de perto. Olá,
Olá, Berenice, estamos aqui no Conexão X, aqui em São Paulo, no programa Berenice e Você, no Conexão X, porque eu acredito. Estamos aqui com o Sidney Augusto, ele é representante da Eubiose aqui de São Paulo e Santana. Tudo bem, Sidney? Tudo bem, tudo bom. Eu gostaria que você fizesse suas apresentações para o nosso público. Pois não, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, sou engenheiro civil, especialista na área de saneamento, sou membro do Conselho do Meio Ambiente e estamos aqui para falar com vocês sobre sinarquia. Nesse momento político que a gente está vivendo, eu acredito que é um assunto que vocês vão gostar. Você sabe o que é sinarquia? E qual o significado da palavra? Qual é o significado da palavra sinarquia e de que assunto ela se trata, Sidney, especificamente? A palavra sinarquia, ela surgiu com Aristóteles. Aristóteles foi um pesquisador grego. Ele teve no Egito, como vários estudiosos de origem grega, e trouxe, segundo o conceito, assim, vamos dizer, da eubiose, que é algo que havia na Atlântida. Era um regime de governo que havia na Atlântida. A sinarquia ela é a junção de duas palavras. Arquia quer dizer poder. Por exemplo, anarquia é o poder de nenhum. A sinarquia, sin é um radical grego, S-Y-N, ele quer dizer convergência, é algo em comum. Então, o que seria sinarquia? Agir de forma cooperada. Por incrível que pareça, hoje em dia isso aí está acontecendo principalmente com os jovens, nas redes, o trabalhar em rede. Então, eu acho interessante isso, porque acaba sendo uma coisa que é atual, entendeu? E a sinarquia seria, desculpe cortar, mas seria um poder exercido pelo sacerdote ou não? Aí que está o erro, porque existe esse conceito de que a sinarquia seria uma classe sacerdotal que viria tomar conta do poder. Não é isso. Eu volto a dizer, a sinarquia, ela é um poder que ela é, vamos dizer assim, exercido cooperativamente. E o que seria necessário para a implantação desse sistema e quais são os seus valores? Os valores básicos da sinarquia, eu fiz uma triangulação como se fosse uma sefirotes. Um triângulo de um vértice superior, como toda manifestação é trina, a sinarquia ela teria 3 vértices. Seria a meritocracia, a sinergia e a ética. Então, é um princípio básico. Inclusive, a ética, por ser uma coisa bem complexa, eu tenho uma fala que é só sobre a ética, mas ela é bem mais específica, né? Porque nós lá na eubiose, a gente estuda a ética eubiótica. A gente estuda a ética autoritária, que é o poder exercido num regime ditatorial, a ética humanística, que é a ética da democracia, e a ética eubiótica é aquela que estudaria a sinarquia. E o que impede que a sinarquia seja implantada? A sinarquia, ela teria, como eu falei para você, ela seria algo ternário, teria um triângulo superior, que seria a meritocracia, a sinergia e a ética, e ela teria um quaternário que seria fundamental, que é o que é colocado pelas 10 normas ou 10 darsanas, que se chama, tem origem na Índia, que seriam os 10 atributos de um rei correto. Porque assim como a civilização egípcia ela teve origem na Atlântida, a civilização indiana também foi originária de um período da Atlântida que se organizou lá. Então, o que acontece? Ela teria um quaternário, que seria a parte, vamos dizer, como se fosse uma casa. Eu tenho a cobertura, que é um triângulo, que volto a dizer, a sinergia, a meritocracia e a ética. E essa base, o fundamento dessa base, ela teria, esse governante, ele teria que ter espiritualidade, ele teria que ter equidade, teria que ter governança e manutenção. Pessoal, precisamos implantar rapidamente a sinarquia aqui no Brasil. Qual a sua opinião sobre a situação da política que atravessamos? Isso eu vou responder até uma parte da pergunta anterior. Você me perguntou o que dificulta a implantação da sinarquia e o que acontece, por que nós não conseguimos implantar. Da mesma forma que tem um triângulo superior, tem uma base quaternária, você tem um triângulo inferior, que é a sefirotes. Você tem o aspecto positivo
e o aspecto negativo. Então, qual o aspecto negativo que contrapõe para que a sinarquia não exista? Básico, corrupção. A corrupção é um inimigo da meritocracia, ela é um inimigo da ética. Você tem a ineptocracia. A ineptocracia ela é inimiga direta da meritocracia. Então, hoje em dia, você tem um indivíduo que entende de pesca e você põe o indivíduo na parte aeronáutica. Você tem um indivíduo que entende de agricultura, você põe na saúde. Tá tudo Então, nós complicado. estamos o quê? Com gente inepta exercendo poder. E às vezes a gente está achando que ele é corrupto, ele é inepto. E aí junta um pouco a corrupção e aí fica a festa feita. Então, dentro desse triângulo teria mais uma, só para completar, seria a ineptocracia, a corrupção e a impuberidade psíquica. O que é a impuberidade psíquica? É o indivíduo que é uma eterna criança. Então você pega, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, Cerveró, que foi agente da Petrobras, diretor da Petrobras. Você sabe o salário dele mensal? Nem imagina. 126 mil reais por mês. Agora você imagina, um indivíduo que ganha 26 mil reais por mês, precisa fazer o que ele fez? Exercendo um cargo que é de confiança pública. Então explica o sistema meritocrático para a gente entender um pouco melhor. E a gente está vendo que política também está envolvida com espiritualidade. Você está entendendo, né, Berenice? Política e espiritualidade é muito importante. Por isso essa pauta aqui no Conexão X. Certo. Olha, a meritocracia, ela foi uma filosofia, hoje em dia ela é praticada, existem países exemplos, vamos dizer assim, que você pode dar de meritocracia. Por exemplo, o governo na Noruega, vou pegar um exemplo. De um indivíduo que exerce um cargo na Noruega, parte-se do princípio que o indivíduo tem que ter preparação e mérito. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. O regime na China, o regime do mandarinato. Foi um regime que na China durou 1.200 anos e foi destruído por um problema de corrupção que foi o ópio. Olha só. Que destruiu os mandarins. Né? Foi a guerra do ópio. Então foi a droga. Aqui nós estamos tendo uma situação semelhante. Nós estamos em algumas situações com 25% da juventude consumindo crack. Olha só, que uma coisa seriedade, alarmante. Né? Me explica o que é meritocracia do indivíduo comum exercendo cargos e a nível político-financeiro. Certo. O básico é o seguinte, o princípio da meritocracia é, por exemplo, um princípio que uma empresa utiliza. Se o indivíduo tem uma determinada função, vou te dar um exemplo de uma obra. Eu tenho um funcionário que ele é azulejista. Ele foi preparado para ser azulejista. Certo. O outro indivíduo, mexe com encanamento. Então, ele foi preparado para ser encanador. Se eu pego esse indivíduo que é encanador e coloco para ele colocar azulejo, você concorda que ele não vai fazer muito bem feito? Com certeza, cada um tem sua... Então, como diz o outro, cada macaco no seu galho. Então, o indivíduo é preparado para aquilo, existe um critério de mérito, existe até classificação de QI, só que, vamos dizer jocosamente, o QI acaba sendo quem indica. Atualmente então, aqui no Brasil aí é o desvio, entendeu? É o desvio do chamado corporativismo. Então se transforma algo que teria que ser o indivíduo alcançar pelo mérito, por aquilo que ele foi preparado. Por exemplo, você vai pegar um avião lá no aeroporto de Congonhas ou Cumbica. O indivíduo que vai operar o avião, que é um aviador, ele não foi preparado para aquilo. Com certeza. E nós achamos que o político, ele vai aprender no navegar político dele. É errado. Nós temos que ter o espírito que os mandarins tinham. Eles eram preparados para exercer o poder. Então, Augusto, eu gostaria de saber como ficam os salários, né, dessas pessoas dentro dos cargos. Um exemplo, só para te dar um exemplo. Eu falei da Noruega, posso falar de um país nórdico, Inglaterra. Não estou dizendo o aspecto político, vamos dizer assim, atual, se está havendo uma logística política mundial ou não. Eu estou dizendo o comportamento interno lá. Então, o indivíduo que tem um cargo político, ele exerce aquela função e o salário é bem menor que o nosso. Só para você ter uma ideia, a vereança, os vereadores, boa parte dos vereadores no mundo não é remunerado.
Só no Brasil, então? Poucos países Olha do só. mundo, remuneram o seu vereador, e um dos poucos são aqui. O princípio da Câmara, o princípio da Câmara foi uma criação portuguesa, que eram os homens bons da vila. E infelizmente o que está acontecendo hoje não é os homens bons da vila que estão exercendo o poder. E nós queremos acreditar que tudo isso pode ser mudado, por isso que nós estamos aqui com essa pauta, Berenice, de sinarquia. Gratidão, Sidney Augusto. Olha, foi um prazer, uma honra e eu estou à enorme estar disposição. contigo. Estou à disposição da gente E eu alongar espero o que papo. os intraterrenos, né, apoiem essa causa. Eles apoiam essa causa de método de coração? Sem dúvida, sem dúvida. Lá em Agartha, o regime é sinarca. Tá vendo? Lá em Agartha, no mundo intraterreno. O regime é sinarca. Lá cada um Tá sabe vendo? o que tem que fazer e sabe a sua função. Com certeza. Gratidão, viu, Augusto? Honra enorme estar contigo aqui no Conexão X. Berenice, aí com você. Ok, Cris, muito obrigada. E obrigado também aí ao Cid. Um grande beijo ao telespectador. Até o próximo programa.